E aí, meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e galera, é vídeo de pré-jogo. Pois é, nessa quarta-feira teremos Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena. Voltamos para casa depois de 2 jogos como visitante, Ceará e São Paulo, né? Voltamos para Itaquera enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro. Pois é, o Cruzeiro, que veio numa excelente fase, enfrentar o Corinthians, que veio numa fase assim de merda, né? Enfim, não? Então, vamos começar com um vídeo de pré-jogo com a possível escalação do Corinthians aí, tá? E pensar num possível time, assim, que alterações o senhor Dorival pode fazer para esse jogo, né? O Yuri Alberto segue de fora. O Ranieri, sim, o Ranieri tá suspenso. Pois é, tomou o 3º cartão contra o São Paulo. Então o Ranieri não joga, Yuri Alberto não joga. Maicon e Hugo, o lateral, estão machucados. Esquece. Então, um possível time é mais ou menos o que enfrentou o São Paulo. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu, José Martínez, Breno Bidon, Carrijo e Rodrigo Garro, na frente Memphis, Depay e Romero, né? Mateuzinho volta pro time, ele estava suspenso, então Mateuzinho volta para a lateral direita, o Matheus Bidu deve seguir na lateral, então assim, é esse o time. Que alterações vocês fariam? Esse time aí tá jogando mal. Esse time aí pratica tudo menos futebol. Mas que alterações vocês fariam? Colocariam Charles no meio de campo? Colocariam Thales Magno com Memphis no ataque? Ou até aquele espanhol horrível, o Héctor, no ataque? Gustavo Henrique, por exemplo, eu imagino que volte para a zaga, a não ser que esteja com algum problema, aí o Kaká continue. O que vocês fariam aí de diferente? O Coronado não é mais opção, foi embora, né? Coronado já era. O que vocês fariam? O time deve ser basicamente esse, o mesmo, a mesma base, para enfrentar o Cruzeiro. Seja o que Deus quiser, né? Enfim. Vamos... Desculpem. Vamos para retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Cruzeiro. Eu dei uma leve tossida aqui, tá difícil, mas vamos continuar, tá? Histórico de confrontos entre Corinthians e Cruzeiro, tá? Vamos lá. 94 jogos na história, 40 vitórias do Corinthians, 31 do Cruzeiro e 23 empates, tá? Então, Cruzeiro é freguês aí do Corinthians, tá? Gols no confronto, 230, 122 do Corinthians e 108 do Cruzeiro no confronto, tá? Corinthians e Cruzeiro por estádios. Eles mais se enfrentaram no Mineirão, 36 jogos, e o Cruzeiro tem mais vitórias, 16-11. Na Neoquímica Arena, 9 jogos, com 6 vitórias do Corinthians, 2 do Cruzeiro e 1 empate, tá? Então o Cruzeiro derrotou o Corinthians 2 vezes na Arena. Uma delas, uma lembrança ruim, a Copa do Brasil, a final 2018, que perdemos para eles. Pois é. Corinthians e Cruzeiro por campeonatos, mas se enfrentaram pelo Brasileirão, 73 jogos pelo Campeonato Brasileiro, e o Corinthians tem vantagem 29-25 em número de vitórias, tá? Inclusive o Corinthians foi campeão brasileiro contra o Cruzeiro em 98, né? Maiores artilheiros do Corinthians contra o Cruzeiro. E o maior é ele, Marcelinho Carioca, 6 gols em 12 jogos. Craque Neto vem na sequência junto com Romero. Pois é, olha o Romero aí, 5 gols contra o Cruzeiro, Neto e Romero. Thales, Alex
e Rosinei, 3 gols. Jadson, Ricardinho, Serginho e o Rivelino, 2 gols contra o Cruzeiro. Então, se o Romero marcar 1 gol, empata com o Marcelinho. Se marcar 2, passa o Marcelinho e se isola na artilharia do Corinthians contra o Cruzeiro, né? Mas, você pegando aí os últimos jogos, tá difícil pro senhor Romero fazer gol, né? Tá difícil, né, Romero? Tá difícil. Tá difícil. O primeiro confronto entre Corinthians e Cruzeiro aconteceu em 1º de novembro de 40 a 85 anos, um amistoso e um bom jogo, né? 6-3 para o Corinthians. E foi justamente a maior goleada do Corinthians no confronto 6-3. O primeiro confronto entre as equipes também foi a maior goleada do Corinthians no confronto 6-3, tá? A maior sequência invicta do Corinthians contra o Cruzeiro, 8 jogos, tá? Durou de 91 a 93, tá? E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Cruzeiro, né? Nos últimos 4 jogos, o Corinthians tem 2 vitórias em Itaquera, por 2-1. O Cruzeiro tem 1 vitória no Mineirão e 1 empate, tá? Então, nos últimos jogos em Itaquera, o Corinthians vem levando vantagem. Ano passado, 2-1, fez parte da arrancada final do Campeonato Brasileiro, né? Teve gol do Memphis e do Yuri na arena, 2-1 pra gente. E fez parte daquela arrancada lá de 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. 2-1 contra o Cruzeiro ano passado, tá? E vamos analisar agora a tabela do Campeonato Brasileiro. Chegamos na rodada 16, galera. Pois é, 16. O Corinthians, que atualmente está na 10ª posição, 19 pontos, tá? 10º lugar. Apesar do péssimo futebol praticado, estamos na 10ª colocação, né? Poderia ser pior. Enfim, então a rodada tem na quarta-feira Fluminense e Palmeiras, Ceará e Mirassol, Corinthians e Cruzeiro, 7h30 é o jogo. E pelo que eu vi, Corinthians e Cruzeiro vai ser transmitido pela Record, Cazé TV e Premiere, tá? Pelo que eu vi, vai esses canais transmitir Corinthians e Cruzeiro nessa quarta, 7h30 da noite, tá? Horário ótimo, né? Pra ver jogo em Itaquera, né? Horário de pico em São Paulo, né? Que beleza. 7h30 da noite. Bom, ainda tem na quarta Santos e Internacional, Bragantino e Flamengo, e tem Vitória e Sport. Na quinta, Juventude e São Paulo é o único jogo que acontece, né? 3 jogos adiados entre Vasco e Bahia, Atlético Mineiro e Fortaleza, Grêmio e Botafogo, né? Lembrando que Vasco, Atlético Mineiro e Grêmio estão na Sul-Americana, né? Jogando o playoff da Sul-Americana, por isso esses jogos foram adiados. Então, se o Corinthians tivesse classificado para o playoff da Sul-Americana, se tivesse empatado com o Huracan, lembram, né? Pois é, o Corinthians também teria o seu jogo adiado, né? Mas enfim. Então é isso. Esse é o nosso adversário, o líder do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, que também jogou a Sul-Americana, péssimo, caiu também na fase de grupos, mas se recuperou no Brasileiro. O Cruzeiro vem jogando muito bem. Na última rodada, o Cruzeiro, por exemplo, goleou o Juventude em casa, 4-0, né? Anteriormente a isso, venceu o Fluminense 2-0 no Maracanã. O Cruzeiro vem numa grande sequência, tá? E vamos encarar esse time em casa, né? Enfim. E galera, eu quero analisar mais uma coisa aqui com vocês, tá? Que é isso aqui, tá? Bom, atualmente, como todos sabem, o trabalho do Dorival não vai bem, né? E até agora, se eu não estou enganado, ele tá com o quê? Uns 14, 15 jogos no comando do Corinthians. Vocês estão vendo aí, o primeiro jogo dele foi contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil. Vitória por 1-0, tá? Aí depois teve a vitória contra o Internacional 4-2.
E reparem uma coisa nesses jogos, galera. Teve o Novo Horizontino, o Internacional 4-2, né? Essa vitória contra o Inter por 4-2 foi o único jogo do time do Dorival que o Corinthians conseguiu marcar mais de um gol na partida. Pois é. Fora esse jogo, Corinthians e Inter, ou o Corinthians marca 0 ou o Corinthians marca 1. Pois é. No comando do Dorival, ou é 0 ou é 1 que o Corinthians marca no jogo. Parece número binário, né? Número binário é 0 e 1. Então, o Corinthians é o time binário, é 0 e 1. Inacreditável. Corinthians é o time número binário, 0 e 1. É inacreditável. Ou marca 0 ou marca 1. Contra o Inter, foi um acidente isolado. Marcou 4. Enfim, na verdade, contra o Inter, marcou 6. É que 2 foram anulados, né? Enfim. Aí depois, contra o Inter, olha só. 1 contra o América de Cali, 1 contra o Mirassol, 1 contra o Racing, 1 contra o Santos, 1 contra o Novo Horizontino, vocês estão vendo? 0 contra o Atlético Mineiro, 0 contra o Huracan, 0 contra o Vitória, olha que beleza. 1 contra o Grêmio, 1 contra o Bragantino, 1 contra o Ceará e 0 contra o São Paulo. É o time número binário, 0 e 1, eba, que beleza. Então pro Corinthians ganhar do Cruzeiro, tem que fazer um gol e rezar pra não tomar. Meu Deus do céu, cara. Não, isso é só um exemplo só do quão ruim é o trabalho do Dorival Júnior, cara. E olha a sequência que teremos pela frente. Depois é o Botafogo, no Rio, no sábado. Botafogo e Corinthians. Aí depois, porcada, Copa do Brasil em Itaquera, Corinthians e Palmeiras. Aí depois, Fortaleza, Campeonato Brasileiro. Aí depois, Palmeiras de novo, é o jogo da volta. Aí vem Juventude, Bahia, Vasco e por aí vai. Essa é a nossa sequência aí. E enfim, né, galera? Vamos falar mais do jogo aí, né? Corinthians e Cruzeiro. E, bom, tentando analisar o que pode ser esse jogo, é que, assim, galera, talvez possa ser o último jogo do Dorival pelo Corinthians. Talvez, né? Ah, mas tem poucos jogos. O Dorival tem 3 meses de Corinthians, né? Foi em abril que ele foi apresentado, né? Em abril, então 3 meses aí, né? Mas por que pode ser o último jogo dele? Mesmo em pouco tempo. O último jogo dele. Por quê? Porque a grande rejeição da torcida em relação a ele tá, assim... tá fora de controle, sabe? Não tá encaixando. Não tá. Sabe? A torcida, eu tô vendo nas redes sociais um clamor pela demissão do Dorival. Sabe? E aí, você analisa o jeito que o Corinthians vem jogando. Você analisa o jeito que o nosso adversário, o Cruzeiro, vem jogando. Né? Chega no jogo, Corinthians e Cruzeiro. O Corinthians vem jogando, o Corinthians continua jogando da maneira que vem jogando. O Cruzeiro a mesma coisa. Se Corinthians e Cruzeiro continuarem jogando da forma como vem jogando, é claro que o Cruzeiro vai ganhar da gente, né? Porque se o Corinthians continuar jogando do mesmo jeito, vai ser outra merda de jogo. E o Cruzeiro vem muito bem. Então, chegou no nível que o Corinthians, eu arrisco a dizer, que o Corinthians não é favorito jogando em casa. Eu posso dizer isso? Eu posso dizer? Ou eu sou um torcedor modinha por afirmar isso? O meu time, o Corinthians, não é favorito jogando em casa. Contra um freguês, que é o Cruzeiro. Sim, não somos favoritos jogando em casa. Olha o nível que chegou. Sim, o Cruzeiro é favorito. Podemos afirmar isso, não é? Se os dois times continuarem jogando da maneira que vem jogando, quem tem mais chance de vencer? O Cruzeiro. E aí, dependendo do jogo, como vai ser, da atuação do Corinthians, do placar que o Cruzeiro pode fazer na gente,
dependendo de como seja, pode ser igual o Silvinho. Eu lembro do Silvinho na derrota pro Santos do Carille, há 3 anos atrás, que a torcida tava de saco cheio do Silvinho. Antes do jogo acabar, a torcida implorou pro Duílio demitir o Silvinho. A torcida implorou, Duílio, demite o Silvinho. Né? E não é normal da torcida fazer isso, mas fizeram. E o Duílio não teve escolha, demitiu o Silvinho ali. Então pode ser que aconteça a mesma coisa, porque tá uma grande rejeição aí entre torcida e Dorival. A torcida rejeitando muito o Dorival. Então, dependendo de como pode ser esse jogo, talvez na arena mesmo, antes do jogo acabar, ou até depois, que a torcida implore para demissão e não tem jeito, que a diretoria vai lá e demite. Talvez não tenha outro jeito. Se a torcida pedir, se a torcida falar na arena, no jogo para demitir, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Aí lá vamos nós atrás de outro técnico. Eu torço para isso? Não. Não torço. Apesar do trabalho do Dorival ser uma merda o trabalho dele, eu sempre vou torcer pro Corinthians ganhar. Sempre. Ah, mas se ganhar o Dorival continua. Que continue. Sem problemas. Eu só quero que o Corinthians vença esse jogo. E se o Dorival continuar, tanto faz. Eu nunca vou torcer contra por causa de um técnico ou um jogador que eu não gosto ou que não vem dando certo. Mas, se perder, se jogar mal, jogando em casa, quais as chances, né? Quais as chances? Enfim, então talvez seja o último jogo do Dorival no comando do Corinthians. Vamos esperar, tá, gente? E mais claro, tá, gente? Só pra deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês. Pra mim, só demitir o Dorival não é o suficiente, não. Porque tem que lembrar que, assim, você demite o técnico. Beleza, demite o técnico. Show de bola, né? A solução é essa, não é? A solução é demitir o Dorival. Show de bola, demite ele. Mas lembre-se, os jogadores continuam os mesmos. Traz outro técnico aí, o Vojvoda, por exemplo, que tá livre agora. Traz um Vojvoda da vida ou qualquer outro, os jogadores são os mesmos, tá? Lembrem-se disso, tá? Porque tem muitos jogadores canalhas no nosso elenco. O Félix Torres, eu não suporto ver mais a cara do Félix Torres, do ódio que eu sinto dele. Michael não tem mais condições e tá machucado agora. Thales Magno é outro, eu não aguento mais Thales Magno, eu não aguento mais. Então tem que lembrar, o técnico pode mudar? Todo mundo quer? Beleza, mas tem jogador que também não tem mais condição de jogar no Corinthians. Tem jogador que não dá mais. Tem que lembrar disso também, não é só o técnico que tem que mudar. Tem alguns jogadores que tem que vazar urgentemente, tá? Só pra deixar uma coisa bem clara. Tá? Pelo menos pra mim, é o que eu penso, tá? Porque o problema pra mim não é só o Dorival. Esses jogadores merecem ser cobrados. Merecem. Né? Então é isso. Bom, vou dar meu palpite pra esse jogo. Cara, é um reencontro com o Cássio, né? Pois é. Primeira vez que o Cássio vai enfrentar o Corinthians, gente. Caraca, hein? Vai ser meio estranho, né? Ver o Cássio no gol, mas não vou torcer por ele. Dessa vez eu vou torcer pro Corinthians fazer gol nele. Olha só que beleza, é a primeira vez nas nossas vidas que torceremos pro Cássio tomar gol. Que coisa estranha, né? Torcer pro Cássio tomar gol, primeira vez. Primeira vez nessa indústria vital que torceremos pro Cássio tomar gol. E que tome, né, Cássio? Que tome. Dessa vez, torceremos pro Cássio frangar. Frangue, Cássio, pelo amor de Deus. É isso aí. Ah, e o Fagner, que tá no Cruzeiro, não joga, tá? Porque o Fagner tá emprestado para o Cruzeiro. Pertence ao Corinthians, tá? Então, parece que o Cruzeiro teria uma multa pra pagar pro Cruzeiro jogar. Não, o Cruzeiro teria que pagar uma multa pro Fagner jogar, tá? Mas essa multa parece que o Cruzeiro não vai pagar, então o Fagner não joga, tá? Então, Fagner de fora,
Mas Cássio, como pertence ao Cruzeiro, vai jogar tranquilamente. Pelo menos eu acho, né? Eu acho que o Cássio joga. Então vamos lá, né? Torcendo contra o Cássio. 1 a 0 de novo, cara? Como eu falei, o Corinthians é um time número binário. Ou é 0 ou é 1. Não faz mais que isso. Ou é 0 ou é 1, né? Então, 1 a 0. É isso. 1 a 0 Corinthians. Eu não sei quem pode marcar, velho. Eu queria apostar gol do Romero, mas tá uma desgraça. O Memphis, eu não vejo nem ele chutar gol. Então, eu vou apostar gol do Garro, né? Contra o São Paulo, um dos únicos que eu salvo contra o São Paulo é o Garro. Então, 1 a 0 Corinthians, gol do Garro. Mas claro, eu tô bem preocupado com esse jogo. Cruzeiro vem muito bem, a gente muito mal. Enfim, né? Então, mas como todo torcedor, eu vou torcer e vou acreditar, né? Enfim, é o que dá pra fazer. Então, 1 a 0 Corinthians é o meu palpite, gol de Rodrigo Garro, beleza? Então, comente aí o que vocês acham aí desse confronto, o reencontro com o Cássio. Pois é, que o Cássio frangue nesse jogo. E comente o palpite de vocês, o meu 1 a 0 Corinthians, gol do Rodrigo Garro, beleza? Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva e compartilhe o conteúdo, tá bom? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians, pelo amor de Deus, ganha esse jogo, pelo amor de Deus.